Vamos lá? Veja agora a diferença da liderança formal, diferente da liderança informal. A liderança formal tem a ver com o exercício de um processo específico, em que alguém é levado à condição de líder, seja como pastor, seja como presidente da república, seja como prefeito, seja como líder de um departamento da igreja. Essa pessoa é conduzida, é levada à condição de líder, ou seja, ele é um líder formal, ele está ali porque foi constituído como liderança, em busca, e ele é colocado nessa condição para buscar os objetivos para os quais ele foi estabelecido, seja em qualquer área. É algo pleno e formalmente concedido tanto para quem lidera quanto para os que estão sendo liderados. Há uma, vamos dizer assim, há uma harmonia, né, entre o liderado e o seu líder. Ele está ali, os liderados entendem e até muitas vezes participam desse processo de escolha do seu líder. Ele está colocado ali e entende-se que ele foi aceito, né, se não por unanimidade, mas pela maioria. A liderança passa a ser então um instrumento de comando para montar uma estrutura. Depende de você. Você, como líder, precisa trabalhar, e no reino de Deus, além do trabalho, a oração, a dedicação, para montar uma estrutura, seja ela gigante, média ou pequena, mas uma estrutura de acordo com o grupo que você está liderando. Se você lidera um grupo com 500 pessoas, se você lidera um grupo com 300 pessoas, ou se você lidera um grupo simplesmente com 20, 30 pessoas. Dentro de cada situação você precisa criar uma estrutura de trabalho que possa te ajudar a levar adiante os teus projetos, as tuas ideias. Ou assumir uma que já esteja pronta. Talvez você esteja assumindo, né? Ou você pode um dia assumir um ministério ou assumir um departamento da igreja que já tem uma estrutura formada. E o que é que você vai fazer então? Você vai trabalhar na melhoria dessa estrutura, aproveitar o que ela tem de bom para oferecer, para que você não se desgaste tanto, né? Porque nós sabemos, né, melhor dizendo, que é melhor construir do que reformar, né? Quando você vai reformar, dá mais trabalho. Construir, você começa do zero e vai fazendo de acordo com as ideias que você tem. Assumir já pronto, em que a matéria-prima é o próprio ser humano, ou seja, você já tem ali as peças que você vai trabalhar, a estrutura que você vai trabalhar, você já tem. Então isso pode ajudar você no desenvolvimento do seu ministério. Em outras palavras, a estrutura em si mesma não é o principal, e sim aqueles que vão operacionalizá-la, ou seja, aqueles que vão trabalhar dentro dessa estrutura. Esse sim, você precisa ter muito cuidado quando você for escolher, quando você for delegar funções para as demais áreas da instituição ou organização que você está liderando. O papel do líder, portanto, é fazer com que sua equipe use essa estrutura de modo eficiente e eficaz para concretizar a realização dos propósitos, né? Então, esse é um papel bastante importante, apresentar a estrutura que você tem, aquilo que você tem, e escolher as pessoas de acordo com aquilo que você tem, de acordo com aquilo que elas podem produzir, aquilo que elas podem trazer de benefício para o seu ministério. Esse é o seu papel, o seu grande desafio. Isto significa que toda liderança formal trabalha com objetivos que precisam ser claros, mensuráveis e possíveis de ser alcançados. Mesmo tendo essa estrutura, mesmo tendo já a matéria-prima humana, ou seja, as pessoas com que você vai trabalhar, né?
nós precisamos dar o máximo de tranquilidade, de condições, né, para que essa liderança desenvolva perfeitamente o seu trabalho. Não adianta cobrar, exigir da sua liderança se você não proporcionou condições para que ela desenvolva bem esse trabalho. E aí nós falamos em eficiência e eficaz. Vamos primeiro definir o que significa eficiência, o que é ser eficiente. Falamos acima de ser eficiente e eficaz. A eficiência envolve, presta atenção, a eficiência envolve o modo como se administra para alcançar os fins desejados. Ou seja, dependendo da eficiência com que você desenvolve o seu trabalho, o seu ministério, a sua administração, é que os resultados serão alcançados, os resultados desejados. Tem a ver com a estrutura, as estratégias, a ação e tudo mais que se estabelece em busca de metas, ou seja, uma administração eficiente, né? Uma administração que seja visivelmente eficiente, você precisa trabalhar com a estrutura, com as suas estratégias e com a ação que mais você tiver em busca de alcançar as suas metas. Ou seja, tudo que está disponível para você, você tem que colocar em prática para alcançar as suas metas. Nem sempre, porém, a eficiência chega aos resultados, em razão de falhas operacionais durante o processo. Ninguém discute, por exemplo, a eficiência de uma Ferrari, mas se faltar gasolina, ela não se move do lugar. Portanto, não basta ao líder ser eficiente. Ele precisa ser eficaz, tá certo? E aí é o outro ponto que nós vamos acompanhar agora. O que significa eficácia? A eficácia é o resultado da eficiência. Uma anda junto com a outra. A eficácia depende do quanto você desenvolve na sua eficiência. É alcançar os objetivos propostos, né? Aí é a eficácia. Alcancei tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu coloquei para minha liderança alcançar. Liderança eficaz, portanto, é aquela que conjuga eficiência com eficácia e sabe, por isso mesmo, conduzir o processo com o fim de alcançar os propósitos para os quais a sua liderança foi estabelecida. Então, você vai ter uma boa eficácia se você for bem eficiente, usando todos aqueles atributos, né? Ação, estrutura, tudo aquilo que está ao seu alcance para colocar em prática a sua eficácia. Outro ponto que nós já vimos, e eu quero falar mais um pouquinho, é a questão da liderança negativa e positiva. A liderança tem dois lados, mesmo aquela que se exerce de maneira informal também. Ela tanto pode ser negativa como positiva. Os propósitos podem ser negativos ou positivos. A sociedade é farta de exemplos de líderes que usam a sua capacidade de liderar com meios e fins escusos. Eles não têm o menor escrúpulo em tentar manipular as pessoas a seu bel prazer e com finalidades inconfessáveis. Ou seja, eu não sei se vocês lembram que nós já falamos sobre isso. Não use a sua posição de gestor, de líder, de pastor para, usufruir de benefícios para si próprio, ostentando a posição que você ocupa para trazer benefícios favoráveis só a você, mesmo que isso traga prejuízos, para as outras áreas da sua administração. É um perigo. Você não deve agir dessa maneira. Isso chama-se um ponto da liderança que é observado como uma liderança negativa, quando se busca o seu próprio interesse. Primeiro, porque o interesse do líder é assistir e cuidar os seus liderados, prepará-los, E esse é um péssimo exemplo. Se você quer preparar um líder, se você quer que uma pessoa cresça, se desenvolva em determinada área, e você é o mentor dessa pessoa, se você tem essa prática está reprovada. Bom, voltamos já já.